os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Aleluia. Nós nos rendemos ao teu senhorio nesta noite, Pai. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós vamos receber aquilo que precisamos, não apenas o que queremos. Obrigado, Pai, o Senhor suprindo as nossas expectativas, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nesse lugar. Esse lugar é seu, Pai. O Senhor é o dono desse lugar. O Senhor é o dono dessa cidade. E o Senhor é o dono dessa igreja. Tu és livre nesse ambiente, Espírito Santo. Tu és livre nesse ambiente, Espírito Santo. Abre os olhos espirituais, ouvidos abertos, para ouvir e entender, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. O Senhor é o único digno de alegria, força, vigor. O Senhor é o único digno da nossa vida. O Senhor é digno, Pai. Obrigado, Pai. Nós te exaltamos nessa noite. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala com seu irmão que está do seu lado. Diz para ele como você está bonito hoje. Que honra cultuar com você. Você pode sentando. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está animado? Você está com expectativa? Aleluia. Eu acho que eu vou ser rápido, mas eu estou como um apóstolo. Eu perguntei, Breno, quanto tempo eu tenho? Ele, é aniversário, então eu tô... Mas sabe, queridos, que bênção, né, estar aqui. Eu agradeço de fato, né, a oportunidade de estar aqui no aniversário da nossa igreja, né, da minha igreja. O nosso aniversário, que como eu falei, quando a gente fala de aniversário da igreja, a gente não fala de templo, a gente fala do meu e do seu aniversário, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E que tempo especial, amado. E eu queria que você intercedesse pela minha vida, porque ministrar depois de Pastor Beto, com louvor de Pastor Kelme, ministrar depois do Apóstolo Delry, é meio que tipo assim, vou fazer o quê aqui? Mas eu creio que o Espírito Santo ainda tem coisas para fazer, amém? A gente tem algumas pessoas muito especiais aqui nessa noite. Primeiro você é muito especial. Mas a gente está com algumas pessoas bem especiais aqui nessa noite. A irmã Risoneide está conosco. Você já viu a irmã Risoneide? Ela está aqui, né? Nossa amada irmã, profeta de Deus. Nós estamos também com a Luizinho e a Osana. Quem anda com a gente sabe que são os nossos amigos. Que bênção ter vocês conosco. A gente está com o pastor Jefferson e Carol, da Verbo da Vida à Distância. Né? Que bênção. Eles foram também os nossos líderes de jovens. E assim como eu falei para o pastor Beto, eu posso falar para vocês também. A Edição de Lira sempre diz que o nosso futuro está com um pedaço com alguém. O fato da gente se conectar com vocês fez com que a gente tenha chegado até aqui. Estamos também com o Yuri. Faltou Irla. Vai ter que vir outra vez para trazer Irla. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Verdade. Yuri é de casa, a gente olha para ele e faz, seja bem-vindo, volte sempre, eu fico para sempre. Mas que bênção, irmão, amém? Que bênção que você está aqui, né? Que bênção que a gente está festejando essa época. Mas, sabe, eu não queria que você se apegasse aos 10 anos que passou. Nós temos 10 anos ainda pela frente. E sabe, queridos, eu vim aqui nessa noite como João Batista, anunciar que quem vem depois de mim é maior que eu. Então, amanhã vai ser melhor que hoje. Então, anota aí no seu celular, amanhã às 18h30 a gente tem mais. Mas sabe, queridos, enquanto eu orava, sabe, você crê em calendários proféticos? Eu creio, queridos, em calendários proféticos. Eu creio que Deus marca tempo, marca estações e que Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não erra. Sabe, nós que nos atrasamos em entrar em portas que Deus manda.
Na verdade, às vezes Deus manda você entrar por uma porta, você entra 10 anos depois. E você diz, Deus, mas eu entrei. E o Senhor está dizendo, mas era antes. Mas está tudo bem, irmão, nós vamos avançando, amém? Enquanto eu orava, o Senhor falou comigo que nós estamos em um tempo de rompimento, não é isso? A gente não está no ano do rompimento, mas nós estamos atrelados a um tempo de crescimento, irmão. E não é um crescimento natural, na força dos nossos braços. É um crescimento debaixo da graça de Deus. E deixa eu te dizer, a cidade também vai entrar nesse tempo, irmão. A cidade está sedenta para ser alcançada por você. Amém? Então, nós vamos crescer. Você crê nisso? Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão. Não, fale sério com ele. Meu irmão, ouse a crescer. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Sabe que nós vivemos em uma época em que pessoas se acostumam em níveis e fica, às vezes, até proibido de crescer demais. Quando as pessoas começam a crescer, rapaz, tá demais. Tá muito rápido. Como é que foi que chegou aqui? Sabe? Só que nós estamos diante de uma igreja, querido, que não se apega a isso. Nós vamos crescer. Diga comigo, eu vou crescer. Aleluia. Sabe que Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para conquistar. Então, ouse a crescer. É isso que nós vamos falar nessa noite. Ouse a crescer. Para crescer, você precisa de ousadia, irmão. Para crescer, você precisa ser forte e corajoso. E a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre o povo que saiu. Quem sabe dessa história? Eu não vou ler ela toda aqui. Mas um povo que estava preso no Egito e foi para Canaã. Quem conhece essa história? Glória a Deus, tem muito crente aqui hoje. Então, existe um povo, querido, que estava escravo no Egito. Né? Escravo por Faraó. E esse povo obedece ao Senhor e vai para Canaã, em direção a Canaã. Mas antes de chegar em Canaã, esse povo passa pelo deserto. Eles obedecem e decidem sair daquela escravidão. E quando eles entram no deserto, eles entram numa fase de dependência de Deus. E quando eles entram nessa fase de dependência de Deus, a Bíblia fala que o Senhor manda o quê? Quem sabe? Maná. Maná, queridos, no hebraico, significa justamente o que é isso. Essa igreja está entrando numa fase que as pessoas vão olhar e vão dizer, o que é isso? E eu não estou falando de igreja, irmão, eu estou falando da sua vida. Porque quando uma palavra vem para a igreja, ela vem para a nossa vida primeiro. Eu estou falando, irmão, de colheitas e sementes, que as pessoas vão olhar e vão dizer, o que é isso? Eles olhavam para o maná e eles não sabiam o que era aquilo. E ficavam, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu digo para você, irmão, debaixo do Espírito de Deus, que essa igreja, pastor, está entrando numa fase. O que é isso? As pessoas vão olhar para você, irmão, e vão ficar assim, o que é isso? O que foi que aconteceu? Como assim? Amém? A próxima estação, diga comigo, a próxima estação se chama, o que é isso? É uma estação. O deserto é uma estação. Daquele povo sai do Egito. E deixa eu te dizer, por mais que eles fossem escravos no Egito, eles não tinham falta. Eu vou te falar a respeito disso. Abra a sua Bíblia para depois você dizer que eu não li os versículos. Êxodo 16, 13. Não. Êxodo 16, 3. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga me espere. Espero. Amém. E a Bíblia diz assim, Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes trazido a esse deserto para matarmos de fome a toda a multidão. Aqui eles estão falando que eles preferiam estar no Egito, porque lá eles se fartavam de fome. Então, isso significa que eles estavam escravos, mas eles não tinham falta. A estação deles no Egito significa, eu posso nomear de escravidão com provisão. Eles tinham provisão lá, mas a custo de quê? De ser escravo. Deixa eu te dizer um negócio, querido, se a tua provisão te deixa escravo, ela não é de Deus. Se o dinheiro tem te prendido, ela não é de Deus. Se você tem deixado de cumprir o seu propósito por causa de provisão, você está escravo. Se a provisão te prende a fazer coisas que não é do Senhor, significa que você está escravo.
Assim como esse povo, irmão. E deixa eu te dizer, Deus não te chamou para o Egito, amém? Eles tinham uma falsa segurança. A vida deles estava presa por causa de uma provisão. Quando nós ficamos presos, irmãos, em coisas, em lugares, em fazer coisas que não é do Senhor, eu não sei porque eu estou falando isso não estava anotado. Mas quando nós ficamos presos em ferir princípios por causa de provisão, significa que o nosso Deus é mamon. E se o seu Deus é mamon, é porque você tem um preço. E se você tem um preço, o diabo descobre e te compra. Diga, esse não sou eu. Glória a Deus. Deus te chamou para isso. Você não foi chamado para viver no Egito. Mas a Bíblia diz que ele sai do Egito e vai para o deserto. E chega no deserto, eles começam a reclamar. Estou dando trabalho, Jajai? Não, né? Glória a Deus. E eles começam a reclamar, dizendo, olha, era melhor estar no Egito. Era melhor estar lá, querido. Toda vez que você for livre de algo, o diabo vai tentar te colocar lá de novo. Ele vai começar a dizer para você, olha como era. Olha você quando não dizimava, veja como você era. Veja quando você não servia, veja como você era. As coisas fluíam. O diabo vai querer te lembrar de lá, irmão. Mas a Bíblia diz que Deus responde com maná. Não faltava, irmã. Tinha comida para eles. Uma comida a ponto deles nem saber o que era. O que é isso? Mas o maná tinha uma característica, não podia guardar, senão apodrecia. O maná era todo dia um maná novo. Por quê? Porque eles aprenderam a ser dependentes de Deus naquele lugar. Então, eles passaram 40 anos lá. E aquele tempo foi um tempo de transição. Quando você decide sair do Egito, você vai passar por um tempo de transição. Um tempo que você vai precisar aprender a depender de Deus. Onde você vai precisar, querida, aprender a receber milagres do céu de fato. Talvez você chegou aqui dizendo, Letícia, eu preciso de um milagre. Eu quero te dizer, Deus está disponível para isso. Mas essa não é a sua estação. A sua estação, querida, é Canaã. Canaã é a cidade de conquista, de prosperidade, de plenitude. Esse é o lugar que nós estamos indo, amém? Aleluia! Abra sua Bíblia para mim, em Josué 5:12. Aleluia! E a Bíblia diz assim, e cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra. A Bíblia diz que quando eles entraram na terra da promessa, na terra da plenitude, querido, o maná acaba. Mas deixa eu te dizer, eles entram numa terra onde aquilo que eles plantam colhe. Eles estavam acostumados com o mesmo alimento todo dia, mas ele entra em Canaã. Em Canaã dá aquilo que planta. Você está andando para lá, amém? Essa igreja está rumo a Canaã. Não sei se você está entendendo isso. Aleluia! É a terra que mana leite e mel, a Bíblia fala. A terra que tinha uvas gigantes. Mas quando você entra em Canaã, o maná seca. O maná para de vir. Por que isso? Porque você entra numa estação que você precisa fazer algo. Você sai do Egito, irmão. Você sai da escravidão com provisão. Você entra na época de dependência. Mas depois você entra na estação. Agora Deus olha para você e diz, está na hora de crescer. Agora é a sua vez. Eu estou aqui disponível, mas você precisa fazer algo. Você precisa crescer. Diga assim, eu ouso a crescer. E sabe, eu não sei vocês, mas Breno trabalha com plantação. Irmão, plantação exige trabalho, existe disciplina, existe estudo, existe coragem, exige fé. Para entrar em Canaã, irmão, tem uma parte que é sua. E nós estamos indo para lá. Porque eu falei para você, a época de maná é uma estação, mas não é o seu fim. Então, Deus te chama, querido. Deus está nos chamando nessa noite para um nível de responsabilidade maior. Talvez você entrou nessa noite e disse, rapaz, que igreja linda, que louvor maravilhoso, rapaz. Aí você abre a boca e o maná desce. E você come disso. Oh, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, essa é uma estação. A próxima estação é Canaã. E para entrar em Canaã, você precisa trabalhar.
Deus está chamando algumas pessoas aqui, dizendo, você precisa crescer, você precisa fazer alguma coisa. Talvez você diga, Letícia, eu já sou fiel demais. O Senhor está dizendo, mas eu quero um pouco mais. Canaã é isso, Deus dizendo para o povo, mas eu já dizimo e já oferto. E Deus dizendo, eu quero um pouco mais da sua generosidade. Mas eu sirvo muito bem, mas eu quero um pouco mais do seu serviço. Mas eu sou muito leal. E Deus está dizendo, ei, a gente precisa aumentar esse nível. Canaã, irmão, é outro nível. Quando você entra no nível de não ser mais só consumidor da igreja. Sabe que quando você anda de avião, existem duas classes. Existem os passageiros, que entram lá só para desfrutar. Mas existe a tribulação, que entra lá para servir. Os dois estão voando, mas só uma classe recebe. Só uma classe recebe para estar ali. Querido, você que está aqui, deixa eu te dizer, você pode ser passageiro, mas você também pode fazer parte da tribulação. E em Canaã, a colheita é maior daquilo que a gente planta. As coisas são mais abundantes. Amém? O Senhor está chamando pessoas nessa noite, dizendo, ouse a crescer. Chegou o tempo de um passo maior. Chegou um tempo de você parar de querer só maná, de querer as coisas prontas. Eu tenho mais para você. Maná é bom, irmão, que bênção. Que a gente passa por essa época, que bom que Deus tem dado provisão. Mas a gente precisa entrar numa época onde eu planto e eu colho, em colheitas maiores. Essa igreja está entrando em um nível, irmão, de desafios maiores. Você se alegra com isso? Talvez não seja tão animador, mas deixa eu te dizer, desafios maiores e recompensas maiores. E como eu já falei, eu não estou falando de igreja, eu estou falando da sua vida. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você. Amém? E a Bíblia conta que quando eles saem do deserto, e antes deles entrarem em Canaã, eles passam por Gildão, acho que é assim que fala, para serem circuncidados. E o que é isso? Quem é homem talvez saiba, né? Que dói mais neles. Mas é quando a pele do prepúcio masculino precisava ser tirada. E isso acontecia quando essas crianças eram bebês. Mas pelo fato deles passarem muito tempo no deserto, eles esqueceram. E antes deles entrarem em Canaã, o Senhor faz eles entrarem numa cidade e fazer isso com eles maiores. Irmão, em bebê não dói tanto, mas em adulto dói. E eu vejo aqui o Senhor dizendo para a gente, para entrar em Canaã, tem coisas da carne que precisa ficar. Tem coisas que em bebê até é bonitinho e combinava, mas em você não combina mais, irmão. Porque você está entrando em Canaã. Você está entrando em um novo tempo. E deixa eu te dizer, maturidade não é provada por aquilo que você recebe, mas é pelas renúncias que você faz. A gente reconhece que uma pessoa está amadurecendo, não pelas conquistas, mas pelas renúncias que ela consegue fazer. Diga comigo, eu ouso a crescer. Fale com mais empolgação, eu ouso a crescer. Aleluia. Querido, talvez as sementes não sejam como maná já prontas. Bonitinha, você abre a boca e ela vem. Mas deixa eu te dizer, tem diversidade de colheitas. No maná, irmão, era só uma mesma coisa. Mas em Canaã tem diversidade de colheitas. Tem coisas maiores. As uvas eram gigantes, irmão. A Bíblia falava que eram 2 homens para segurar as uvas. Uau! Você está entrando no próximo nível. Você está indo para Canaã, você está saindo de um tempo de sobrevivência para um tempo de abundância. Deus quer te colocar nesse tempo, irmão. Se você é verbo da vida Itabaianinha, é esse tempo que Deus tem para você. Mas deixa eu te dizer, você tem que ousar a chegar lá. Sabia que teve pessoas que não entraram em Canaã? Oh, querido, Deus não te chamou para isso. Diga de novo comigo, eu ouso a crescer. Aleluia. Esse tempo, querido, vai exigir mais fé de você. Vai exigir mais comprometimento de vocês. Talvez não pareça tão espiritual, mas é Deus lhe tratando, né, irmã Risoneide? É tratamento. Vai existir mais fé de você, vai existir mais trabalho de você, vai existir mais fidelidade, mais comprometimento. Mas como eu falei, as colheitas serão maiores. Você entra numa época de fato de rompimento, querido. Você faz e Deus começa a te abençoar ainda mais. Eu não vim aqui para te animar, talvez você não esteja tão animado com a palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, mas eu vim aqui inspirada para dizer, nós estamos entrando na próxima fase.
Eu não sei, irmão, do que aconteceu em 10 anos. Mas eu sei que eu estou pronta para, nos próximos 10 anos, entrar no Canaã de Deus. Eu estou pronta para colher, queridos, uvas grandes. Eu estou pronta para comer do leite e mel. Eu estou pronta para essa estação. Eu ouso a crescer, querido. Nós precisamos ousar a crescer. Tem alguém animado para subir para a próxima estação? Aleluia. Quem quer crescer não se acomoda. Crescer dói, irmão. Cientificamente existe a dor do crescimento, de fato. Né? Tem crianças que sentem dor no corpo, a mãe leva para médico e não é nada, é apenas os ossos crescendo. Crescer dói. Às vezes você vai olhar para o Senhor e vai dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo comigo? O negócio está se afinando aqui. Eu não sei não, Deus, mas eu vou obedecer. E você decide obedecer, querido, mas você cresce. E a colheita também cresce na sua vida. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você prefere ficar no Egito que tem garantia? Você prefere ficar no deserto porque tem maná? Ou você vai ousar a entrar em Canaã, onde tem colheitas maiores? Você decide, querido, em que estação a sua vida vai parar. Aleluia. Você precisa ousar entrar na Canaã. O esforço é maior? Eu não vou mentir para você. Mas as colheitas também são maiores. Os milagres são maiores. A vida é mais abundante. Aleluia. Deus tem mais para você. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão. Não, é assim não. Assim ele não vai acreditar não. Diga assim com ele, meu irmão. Você precisa crescer. Olhe para o irmão do outro lado e diga para ele, meu irmão. Você precisa crescer. Talvez você já teve vontade de dizer isso para alguns irmãos. Eu estou lhe dando essa oportunidade hoje. Mas crescer exige trabalho, irmão. Crescer existe esforço. Crescer existe troca de roupa. Você já viu o menino quando a gente bota roupa pequena nele? É desproporcional porque não cabe. Crescer existe a gente trocar a nossa mentalidade de fato. Aleluia! E deixa eu te dizer um negócio para você. Sempre vai existir faraó. Sempre vai existir pessoas para te limitar. Para dizer que você não pode chegar lá. Porque quem vive na escravidão não sabe como é viver na liberdade de Canaã. Então tem pessoas que vão continuar querendo te limitar. Vai querer te chamar para o Egito de novo. Mas é como eu estou dizendo. Deus está te chamando para Canaã. Não reduza seus sonhos. Para ficar no nível de quem já se conformou com a escassez. De novo. Não reduza seus sonhos. Não reduza seus sonhos, queridos, para caber na mente de quem já se acostumou com escassez. Tem gente que é acostumado com escassez e quer te levar para lá. Ei, você não está mais no Egito, você está entrando em Canaã. Diga comigo, eu estou entrando em Canaã. Aleluia, querido. Em Canaã você cresce. Em Canaã você rompe. Mas sempre vai ter pessoas, querido, que vai te chamar. Vai dizer, ei, lembra do Egito. Mas você precisa olhar para ele e dizer, eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Estou no nível de prosperidade e abundância maior. Egito, irmão, é escravidão com provisão. Egito é escravidão familiar. As pessoas estavam se acostumando com aquilo. Mas Egito também se fala de escravidão espiritual. Aí eles entram num deserto e entendem o que é depender de Deus. E Deus começa a levar eles para Canaã, na terra da plenitude, na terra da promessa. E quando você entende, querido, e no Egito eles dependiam de Faraó, mas em Canaã eles precisavam depender de Deus. Porque a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. E deixa eu te dizer, em Canaã a glória sempre vai ser de Deus. Quando você está no Egito, a glória sempre vai ser de homens, mas Deus te leva para uma estação, onde as pessoas vão olhar para você e vai dizer, só podia ser Deus. Quando você ousa crescer e sair da escravidão do Egito, as pessoas começam a olhar para você e dizer, rapaz, como isso aconteceu? Só podia ser Deus. E a sua vida começa a glorificar ao Senhor.
Sabe, milagre, irmão, consegue te tirar de uma crise, mas princípios faz com que você não precise entrar numa crise. Deus nos chama para entrar em Canaã, terra de princípios. É maravilhoso, irmão, provar de milagres. Se você precisa, Deus está disponível aqui nessa noite para você. Mas Deus quer que a gente entre numa estação de crescimento, de plenitude, em viver os princípios de Deus, em viver as promessas e as bênçãos de Deus se cumprindo na sua vida. Nós fomos chamados para viver de bênção, irmão, não de milagres somente. Amém. Deus está trabalhando em nossas vidas, irmão. No deserto eles tinham os confortos dependentes, mas em Canaã eles tinham conquistas, por mais que fossem desafiadoras. Deus está te chamando para um tempo de conquistas. Quando eu orava, o Senhor falava isso ao meu coração. Letícia, a igreja está entrando em Canaã. Conquistas desafiadoras. Vai ter desafios, vai ter gigantes, vai ter muralhas, mas também existe Josué dizendo, ei, avancemos e chegaremos até lá. Você decide, irmão, se você vai ser os espias que vai dizer, tem gigante demais, não dá para mim. Ou você vai ser como Josué, pastor, eu nem sei o que veio pela frente, mas eu decido, eu não vou ficar de fora daquilo que Deus vai fazer aqui. Aniversário da igreja do ano passado, eu lembro que eu ministrei a respeito disso. Eu lembro que eu falei, eu estou numa fase que a minha oração é, Pai, eu não sei o que o Senhor for fazer nessa terra, mas o que o Senhor for fazer, não me deixe fora disso. O que o Senhor for fazer em Itabaianinha, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas não me deixa fora disso. Diga comigo, eu ouso a crescer. Diga de novo, eu ouso a crescer. E sabe, querido, quando a gente sai do Egito, a gente precisa mudar a mentalidade. Quando você pensa em milagres, você pensa em você recebendo milagres ou você promovendo milagres? Não precisa me responder. Mas eu creio que essa é uma noite de mudança de mentalidade. Porque no Egito, eles só queriam ser alimentados. Mas em Canaã, eles querem alimentar outro. Você entende a mentalidade de Canaã? Como é que você tem orado? Senhor, que o Senhor use um empresário para abrir uma porta de emprego para mim. Que alguém seja usado. Ou você está orando, Pai, me usa para que eu entre numa empresa e eu seja a solução daquele lugar e o meu salário vai ser só consequência disso. Irmão, quem está em Canaã, essa é a forma certa de pensar. Você tem a solução. Você é a porta. Você é ungido. Nós tendemos a pensar que Deus usou José para abençoar, ou Deus usou o Egito para abençoar José, quando na verdade Deus usou foi José para abençoar o Egito. Deus não está usando Itabaianinha para te abençoar, Deus está usando você para abençoar Itabaianinha. Amém? Você é um José nesse lugar, porque prosperar, irmão, em meio à abundância, todo mundo prospera. Mas para prosperar na falta, só José. Você é José nesse lugar, irmão. Esse está ligado. Amém. Está funcionando? Tá. Aumente um pouquinho. Deus está usando você, irmão, para abençoar essa cidade. Deus está usando vocês para abençoar Aracaju. Deus usa vocês para abençoar a Estância. Não é a cidade que nos abençoa, irmão. É nós que abençoamos ela. Porque é nós que somos ungidos. Eu não gostei não desse microfone. Me dê. Alguém? Quero esse aqui. Esse é o meu, esse não é o meu. Deixa eu comer. Esse aqui já me conhece. Deus usa você, irmão, para abençoar as coisas. Não é seu emprego que abençoa você, é você que abençoa aquele lugar. Não é o seu patrão que abençoa você, é você que abençoa a vida dele. Porque você é porta, você é ungido, você é solução. Aleluia! Você é um José para Itabaianinha, irmão. O fato de você estar aqui é o que faz essa cidade prosperar. É que faz essa cidade avançar. É você, irmão. É aquilo que você carrega. Aleluia! Porque nós somos geradores de milagres. Somos nós, irmão, que mandamos milagres. Nós apenas não recebemos, nós damos.
E nós precisamos mudar essa mentalidade. Alguém já dizia, é mais fácil tirar o povo da escravidão do que a escravidão do povo. Por quê? Porque nossa mente, querido, tende a nos limitar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a gente já está quase terminando. Em 1 Samuel, eu disse que eu estou quase terminando para te animar. A Bíblia diz assim, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com o povo. 1 Samuel 2:26. Falei, não, foi? Vocês que não ouviram. 2:26. E a Bíblia diz, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Deixa eu dizer, atividade de casa, você vai ler 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que a Bíblia estava dizendo que os céus estavam de bronze, que o templo estava fechado, que não havia crescimento nessa época. Mas a Bíblia diz que o Samuel continuava crescendo diante de Deus e diante dos homens. Irmão, quando você decide não se acostumar com o ambiente, você cresce. Crescimento é você resistir ao apelo do ambiente, de imitá-lo. Isso é crescimento. É quando você está no ambiente e você diz, eu não imito, eu transformo. Talvez você escuta, Itabaianinha, irmão, só cresce até aqui. Itabaianinha, as igrejas é assim, os negócios são assim, as pessoas são assim. Todo mundo de Itabaianinha só chega até aqui. Todo mundo, vírgula, eu não. Todo mundo, vírgula, eu não. Você decide, irmão, se você imita o ambiente ou você transforma. Nós não conseguimos transformar aquilo que imitamos. Você está aqui, de fato, para revolucionar esse lugar. A sua vida é para revolucionar o ambiente e as pessoas com quem você chega perto, com quem você toca, com quem você abraça. Amém? Essa igreja é influência, a sua vida é influência. De fato, é para as pessoas chegarem perto de você e dizer, rapaz, você é diferente. Eu nunca conheci alguém assim. Rapaz, eu nunca pensei assim. Por quê? Porque você é influência. Diga assim, eu sou influência. Eu ouso a crescer. E como eu disse, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer, mas rapaz, você daqui, Itabaianinha, você está querendo esquecer suas origens? Talvez você já escutou isso, talvez. E você vai dizer exatamente isso que eu estou fazendo. Esquecemos das coisas que para trás ficam. Avanço para o alvo. Esquecemos das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Irmão, o seu futuro é tão grande que o teu passado fica pequeno. Vai ter pessoas que vão continuar lembrando do teu passado. Você já viu aquelas pessoas que você está bem, você está crescendo, está avançando, você fica, rapaz, quem era você, né? Rapaz, mas quem era você? Você lembra daquilo que você fazia? Sempre vai ter pessoas assim, irmão. Por quê? Porque elas querem te colocar num lugar que você não está mais. E a sua resposta tem que ser exatamente essa. Eu não consigo lembrar, porque eu não estou mais lá. Eu não estou no Egito, eu não estou no deserto, eu estou em Canaã. Amém? E existem desafios de crescimento. Antes de eu falar dos desafios de crescimento, diga comigo, eu ouso a crescer. Olhe para o seu vizinho e diga de novo, meu irmão, você está precisando crescer. Aleluia. Existem desafios de crescimento, irmão, e você vai precisar lidar com eles. Eu falei que crescer dói. Primeiro desafio de crescimento, com críticas. Você vai lidar com críticas, irmão. Moisés foi criticado pelo próprio povo. As pessoas vão criticar você. Mas eu anotei aqui, não se preocupe com aviso de excesso, com quem já está acostumado com falta. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está querendo demais. Rapaz, mas isso é demais, mas é porque elas já são acostumadas com falta. Você não está acostumado com falta, você está acostumado com abundância, amém? Deus está te chamando para crescer. E quando eu falo de crescimento, é crescimento espiritual, crescimento natural, crescimento financeiro. Diga de novo comigo, eu ouso a crescer. A segunda desafio de crescimento é perda de controle. Você sabe aquilo que você planta, mas você não sabe aquilo que você vai colher. Você sabe que é grande, você planta, mas você não sabe muito bem o que vem. Porque é um desafio do crescimento. Outro desafio do crescimento.
Solidão. Você sabia? Algumas pessoas vão te deixar, irmão. Elas não vão andar com você. É normal isso. Nem todo mundo entrou em Canaã. Um monte de pessoas saiu do Egito e ficou no deserto, mas não entraram em Canaã. Então, algumas pessoas, vai ter fase que você vai olhar para você e você vai pensar que você está sozinho. Mas por quê? Porque você está entrando em uma nova fase. Você está entrando em um novo nível, você está entrando em uma nova estação, e essa estação também faz com que algumas pessoas que não queiram crescer, não avancem junto com você. E diga assim comigo, está tudo bem. Deus levanta pessoas, irmão, em cada estação para estar junto com você. Fica tranquilo. A Bíblia diz, diga ao justo que tudo vai bem. Outro desafio do crescimento, disciplina. Você vai ter, eu falei que quando a gente planta, a gente tem que ter disciplina. Você não pode acordar hoje, e às vezes Breno acorda e está sol e diz, eita, corre, eu tenho que ir para a roça. Chega. O que foi, menino? Está sol. Não vai chover, não. Agora é a vez, agora é o dia. E é um reboliço dentro de casa. Aí, está chovendo, para de chover. Eita, tem que passar a grade. Chega. Irmão, não importa se é domingo, se é final de semana, se é feriado, se o negócio está bom, se o negócio está ruim, não importa. Se o tempo abriu, ele corre. Por quê? Porque crescer exige disciplina de você. A época da gente ficar de bico aberto esperando maná passou, igreja. Acabou. Maná cessa. Para a gente entrar na nova estação. Que estação é essa? Onde eu preciso fazer algo, mas a colheita grande e abundante. Amém? Aleluia. Outro desafio do crescimento, identidade. O diabo vai tentar ferir a sua identidade. Ele vai ou enviar os enviados dele, ou ele mesmo dizer para você, você lembra da sua família? Rapaz, você lembra do teu sobrenome? Como é? Rapaz, ele mesmo vai começar a lembrar. Rapaz, você sabe quem é você para você estar sonhando assim? Ou vai dizer que o diabo nunca disse isso para você? Só para mim, então. Glória a Deus. Mas o diabo sempre vai falar isso para você, ou vai enviar pessoas para você, porque faraós vão continuar existindo, para olhar para você e dizer, rapaz, você sabe de onde você veio? E você precisa começar a lembrar, irmão, que você é herdeiro com Cristo, que você é filho de Deus, que você tem promessa. Você precisa se lembrar disso mesmo. A você mesmo, algumas vezes. Como eu falei, é mais difícil, irmão, tirar a escravidão do povo do que o povo da escravidão. E algumas pessoas até olham e dizem, verbo da vida é a igreja do rico. Você já escutou isso? Verbo da vida é a igreja do rico. Por quê? Isso faz com que os pobres... Irmão, deixa eu te dizer, não é que aqui é a igreja do rico, não. Aqui existe uma visão para que você mude a sua mentalidade e viva como, de fato, filho de Deus. Você não vai entrar aqui e ficar acostumado com aquilo que você já escutou, para ficar acostumado com o Egito. Não, você está aqui para entrar em Canaã. Você vai encontrar aqui Josué e Caleb dizendo para você, e a terra que Deus te chamou, ela mana leite e mel, e é para lá que nós estamos indo. Vem com a gente, você também. Você não entra aqui, irmão, você não entra na igreja Verbo da Vida para ficar do mesmo jeito. Você entra aqui para ser transformado. E para você andar como livres e não como escravo. Então, que boa fama. Lá é a igreja do rico. Eu digo logo, é porque por isso que eu estou lá. Aleluia, irmão. Sabe, às vezes você mesmo tenta se sabotar. Você às vezes tem a crise do impostor. Você está lá com um carro lindo, maravilhoso, novo. Aí alguém chega para você e diz, rapaz, que carro lindo, que bênção. Eu comprei porque estava na promoção, o consórcio me chamou. Rapaz, que roupa linda que você está. Não, meu irmão, aqui eu comprei no cartão, passei para 10 vezes. Você mesmo, irmão, às vezes tem a mania de se sabotar por não se achar merecedor daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deixa eu te dizer, Deus não tem problema com crescimento. Deus não tem problema em te abençoar. Deus não tem problema em te fazer crescer. E você não tem problema em receber isso, amém? Você não vai ser exibido, mas você não é escravo, você é livre. Aleluia. Você não está mais no Egito, irmão. Você está em Canaã. Canaã, você passa com as uvas gigantes mesmo. E o povo diz, rapaz, que uva linda. Aleluia. A Bíblia não fala que em Canaã o povo escondia a uva, não. Em Canaã o povo andava com as uvas mesmo nas costas, irmão.
Você tem noção do tamanho da uva? Eu fico imaginando o tamanho dessa uva. Para 2 homens ter que carregar ela nas costas, é esse lugar, é o próximo nível que Deus tem chamado esse lugar. Deus está te chamando para ser livre, para crescer, irmão, para avançar. Você não pode se sabotar. Amém? Às vezes, querido, nós agimos como se nós fôssemos proibidos de crescer. Está repreendido, irmão. Você é livre para crescer. Às vezes nós agimos como se fosse proibido ter as coisas, como se fosse proibido avançar, como fosse vergonha isso. Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com aquilo que você faz, com aquilo que você recebe. É como eu disse, não é para você se tornar exibido, mas você não precisa esconder porque você é filho. Irmão, Giovana pega nossas coisas, ela não fica escondendo, não. Ela pega nossas coisas e ainda vem mostrar para a gente que pegou. Ela pega meu batom. Ai, mãe, vê que lindo. Você não vê filho escondendo, irmão, com vergonha. Você não pode ter vergonha daquilo que Deus tem te dado. Da visão que Deus tem colocado no seu coração. Com a prosperidade que está na sua vida, irmão. Não seja seu próprio sabotador. E eu não estou falando de você ser exibido. Eu estou falando das pessoas chegarem perto de você, elas entenderem que quando elas aceitam Jesus, elas não são escravas, elas são livres. Aleluia. Diga comigo, eu sou livre. Queria que o louvor pudesse ir vindo para cá. Sabe, vai ter críticas. Olha que palavra maravilhosa eu estou trazendo para você nessa noite. Vai ter críticas, vai ter questionamento, vai ter gigante, vai ter muralhas. O bicho vai pegar? Vai. Mas você vai crescer. Você vai crescer, irmão. Você vai ser abundante. Você vai entrar no próximo nível. Isso vai exigir de você fé, crescimento, ousadia, disciplina. Isso vai exigir de você mais oração, mais leitura da palavra de Deus. Isso vai exigir com que você sirva mais, com que você mude um pouco mais. Mas deixa eu te dizer, existem colheitas abundantes no crescimento. Olhe para o seu vizinho e diga assim, vizinho, ouse a crescer. Aleluia! Aleluia, irmão! Deus está te chamando para uma estação de rompimento. É o tempo de você se alargar e dizer, eu não caibo mais nessas roupas. Deus tem vestes novas para mim. Deus tem posição nova para mim. Aleluia, porque eu não sou mais escravo, eu não estou no Egito, eu não estou no deserto, eu estou entrando em Canaã, eu estou pronto. Aleluia. Como eu falei, irmão, isso vai exigir de você mais trabalho, mais fé, mais disciplina. Isso vai exigir de você olhar para algumas pessoas e lembrar para elas, eu não estou mais lá. Porque você mesmo, as pessoas, vão tentar te colocar numa caixa do passado. Vão dizer que você está no Egito. Como eu falei, você é pequeno. Rapaz, você está pensando em montar isso aqui em Itabaianinha. Isso aqui não dá. Irmão, se Deus falou com você, dá. Se Deus disse que ia, dá certo. Se Deus teve uma direção para o seu coração, nós vamos chegar lá. Aleluia. Existe Josué aqui? Você está pronto para entrar na próxima estação? Você está pronto? Como eu disse, você não pode reduzir os seus sonhos. Para quem está acostumado a viver na escassez, você é livre. Existe liberdade nesse lugar. Existe liberdade de crescimento na sua vida, irmão. Não tem nada que te impeça, a não ser você mesmo. Você é seu único impedimento para que você chegue lá. Você e você. O diabo não tem poder de te parar. O diabo não tem poder de te vencer. A Bíblia diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Você é ungido. Se você já aceitou Jesus, você é filho. É porque as coisas na sua vida são tão diferentes. Como eu falei, as pessoas vão olhar e vão dizer, o que foi isso? Não, mas o que foi isso com esse menino? O que foi isso? Como assim? Como assim? Essa é a estação que Deus está te chamando para viver. A estação que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, como assim? Como assim?
Essa é a estação que essa igreja está vivendo, irmão. Uma estação de rompimento, uma estação de crescimento, uma estação, irmão, que Deus vai levantar Josué e Caleb. De fato, essa palavra não é para todo mundo, mas eu sei que você vai sair daqui, algumas pessoas vão sair daqui pensando diferente, entrando em um novo nível de comprometimento. Você sai daqui mais comprometido, entendendo, irmão, que a visão de Deus para a sua vida vai acontecer. Você não precisa passar 40 anos, irmão, tentando algo. Canaã está logo ali. Pronta para você colocar o pé e prosperar. Amém. Diga comigo de novo, olhe para o seu irmão e diga para ele: irmão, ouse a crescer. Irmão, ouse a crescer. Aleluia. Você está pronto para trabalhar mais? Você está pronto para esticar a sua fé? Você está pronto para deixar a sua carne um pouco mais para trás? Você está pronto para ter mais disciplina? Então você está pronto para crescer. Deus está te tirando do eixo nessa noite. Eu sinto isso. Deus está tirando algumas pessoas do eixo, dizendo: rapaz, talvez você diga: Letícia, eu já fui machucado. Eu já fui usado, eu já me chateei, você entrou nessa capa. Deixa eu te dizer, você não é escravo, você é livre. Você é livre, você não está no Egito mais, você não está no deserto. Nós entramos na estação de Canaã, amém? E nós vamos celebrar isso. Você consegue celebrar? Você consegue celebrar o seu crescimento, o seu avanço, a sua liberdade? Eu queria que você se levantasse nessa noite, mas você não vai se levantar, irmão, só de corpo não. Eu queria que você se levantasse por dentro. Você não se levantasse como escravo, mas você se levantasse como conquistadores. Essa é uma igreja de conquistadores. Aleluia! Enquanto eu orava hoje à tarde, era isso que Deus me dizia: ei, essa é uma igreja de conquistadores. Essa é uma igreja de Josué e Caleb. Essa é uma igreja de um povo que diz: ei, vamos, avançamos, conquistamos, subimos. Aleluia! Queridos, quando o Breno falou para mim, amor, Deus colocou no meu coração que a gente vai comprar um terreno da igreja. Eu digo: meu Deus do céu, lá vai Breno. Mas meu irmão, se aquiete aí. Irmã, eu estava tão acostumada com o maná que eu estava dizendo para ele: amor, fique de boa. A gente faz 5 cultos se precisar, 3 cultos. A gente bota as crianças no teto, mas tá tudo bem. Porque o maná é confortável, irmão. A gente abre a boca aí e vem. Por isso que essa palavra primeiro foi para mim. O Senhor começou a falar comigo: ei, subamos, conquistamos, avançamos. Porque não é na força do nosso braço, é pela graça. Não é naquilo que nós podemos fazer, irmão, é naquilo que o Senhor pode fazer. E o Senhor me deu a palavra. O Senhor disse: vai chegar uma provisão de forma tão extraordinária que não vai caber na administração. Vocês não vão saber como aconteceu. Simplesmente vai acontecer. Porque nós somos conquistadores, amém? Diga comigo: eu cresço. Eu ouso a crescer. Eu estou em Canaã. Nós vamos chegar lá. Avançamos e conquistamos. Amém? Isso serve para a igreja, isso serve para a sua vida, irmão. Porque quando a unção paira sobre a igreja, ela paira sobre a nossa vida. Eu não sei aquilo que você tem precisado, irmão. Se é uma casa, se é um carro, você está no ambiente profético. E nesse ambiente você decide se apenas assiste ou você recebe. E eu declaro em nome de Jesus, irmão, aquilo que você precisa conquistar. Essas coisas chegando para você. Porque você está chegando em Canaã. Você já chamou ontem essas coisas. E eu queria te dizer que essa é a noite de você celebrar. Porque você é um conquistador. Amém? Vamos celebrar.